Bem, eu me chamo Walter Jorge de Oliveira Almeida, certo? Minha descendência é descendência portuguesa. Meus avós vieram de Portugal, não sei de que região, mas são todos eles portugueses. E o Walter Jorge aqui, ele veio de uma família bastante humilde, foi portugueses que vieram lá, com a mão na frente e outra atrás, atrás do Eldorado do Brasil. Quantos anos o senhor tem? Vamos dizer assim, eu ultrapassei já a barreira sônica dos 90. Certo? 90 já ficou atrás, estamos caminhando lá para diante e vamos ver se tentamos chegar aos 100 anos. Porque, diria, é fácil de chegar aos 100 anos. A parte mais importante da vida, eu diria que ela é composta de poucas letras. Amor. Amor a tudo aquilo que você faz. Quando eu falo em amor, não é o amor do homem pela mulher, é o amor pelas coisas, é o amor pelo que você gosta de fazer e você faz. Faça com amor. Você fazendo com amor, você se sente realizado. E se sentir realizado é o maior prazer que pode existir na vida. O senhor trabalhava com o quê? Eu comecei, meu primeiro trabalho foi datilografia. Meu pai morreu cedo, ganhando aquela titica do INSS, certo? E minha mãe teve que criar nós. E eu, filho mais velho, então tive que trabalhar. Naquele tempo estava com 16 anos quando ele faleceu e tudo, então qual era o trabalho? O que eu sabia fazer era datilografia, então passei a trabalhar de datilografia. E minha mãe costurando na bacia, lavando para os outros, aquele negócio todo, mas sabe como é, né? Bem, e nesse negócio, nascer de família humilde, mãe fazendo as coisas para nós, costurando para nós, todas as nossas roupas era ela que fazia, certo? Então o senhor cresceu vendo a sua mãe costurar? Eu cresci nesse... Tem essa imagem? O senhor tem essa imagem? O senhor cresceu vendo a sua mãe costurando? Vendo minha mãe costurando. Minha mãe sempre costurou. Sempre costurou, para nós e para terceiros, certo? Sempre ela costurou, apesar de ter todos aqueles trabalhos domésticos que é bastante grande, tomar conta dos filhos, de casa e tudo, certo? Mas como se deu o meu desenvolvimento? Eu vou dizer uma coisa interessante, poucas pessoas sabem, mas eu, jovem, certo? Ouvi uma senhora ao lado, certo, de minha casa, casa pobre e tudo, certo, dizer o seguinte: veja só, Dona Neném, que não tem aonde cair, viva, querendo botar os filhos para estudar. E aquele filho dela, ela quer botar para ele estudar engenharia. Onde já se viu isso? Eu ouvi, ela não me viu. Com aquilo, me deu ganas internas. De mostrar que ela tinha... De mostrar que eu seria capaz. E aí eu vou ser engenheiro de qualquer forma. Então o senhor usou de uma dificuldade, o senhor usou como um trampolim para dar orgulho para sua mãe e vencer na vida, mudar a realidade dela, com educação. Com educação. E aí eu comecei a trabalhar e estudava. Foi uma parte bastante difícil, certo? Trabalhar, estudar, porque tinha que ganhar dinheiro para trazer para dentro de casa. Eu ainda me lembro que o primeiro salário que eu recebi foi 300 não sei o quê. Era 300. Eu sei que eu dava 200 e ficava com 100. E esse com 100 é que eu vivia. E os outros 200 era para minha mãe fazer as coisas da casa e tudo, certo? Mas com isso, eu me formei,
Meu irmão se formou primeiro do que eu, apesar desse que faleceu, se formou primeiro do que eu. Por quê? Eu tive que me atrasar, porque as lides eram muito pesadas em casa, então eu dava mais oportunidade para eles. Então ele se formou na minha frente, com 1 ano de diferença. Depois eu me formei, apesar de ter uma diferença de eu e ele de 4 anos. Certo? Depois veio minha outra irmã, essa que ainda está viva, a única que está viva agora, que mora lá em Salvador, Eduarlina, né, que é um composto de Eduardo e Carolina. Ela não gosta que chame Eduarlina, certo? Porque naquele tempo acharam que colocar Eduardo e Carolina, Eduarlina, certo? Então ela virou para mim e disse: minha mãe quer que eu siga, que eu seja professor e tudo. Eu sou padrinho dela, sou padrinho dessa minha irmã. O senhor conseguiu formar os seus filhos? Quantos filhos o senhor tem? Primeiro eu formei meu irmão e formei minha irmã em arquitetura, porque minha mãe queria que ela estudasse professora, ela queria estudar engenharia. Aí Dino, minha mãe quer que eu seja professora, mas eu quero seguir engenharia. Eu cheguei a Duca, engenharia não é para mulher. Então, mas eu quero, vocês estudarem e tudo também eu quero estudar. Aqueles filhos que falaram que não iam ter condições de estudar, os 2 engenheiros e uma arquiteta. Como que a sua mãe conseguiu isso? As duras penas e eu ajudando, porque eu ganhava e custeava o curso deles também, certo? Não só de meu irmão, como de minha irmã. Depois meu irmão se empregou, certo? E aí já era mais uma parcela a mais. E eu tenho 18 anos de diferença de minha irmã, essa que está em Salvador, né? Então eu sou padrinho dela. Então eu ajudei a ela, custeei todo o estudo dela de... Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 4. 4? 4 estudaram? Todos eles estudaram. Eu fiz... Olha, existe um choque muito grande de geração. E cada vez mais que eu olho a atual geração, eu fico triste. Porque as gerações estão mudando tremendamente, certo? No tempo que eu criei meus filhos, eu criei com a rigidez que eu aprendi com meus pais, certo? Educação é em casa, cultura é no colégio. Agora não se sabe mais quem deve dar a parte educativa. Querem que os professores deem tudo, não sei. Eu abstenho muitas vezes de discutir determinados assuntos porque eu fico chocado com as coisas. Mas voltando a meus filhos, todos eles eu procurei dar todo o máximo de educação possível, certo? Sempre olhando a tendência deles, certo? O senhor tem a Fátima, que é médica? Tenho a Fátima, que é médica, depois vem o Jorge, que estudou engenharia, desistiu no 4º ano. Já no final, porque casou cedo, e aí virou para mim e disse: rapaz, não tenho mais garra de estudar. Eu digo: mas meu filho, eu custei o resto da sua engenharia. Meu pai, não. Tudo bem. Bem, depois vem a Meire. A Meire, coitadinha, era caçula. A caçula estudou professora e até hoje mora em Cabo Frio, certo? Até hoje sofre a desventura de ser uma professora, porque ensinar é uma arte. Ensinar é a coisa mais maravilhosa que pode existir. Se não fosse aquela vizinha aqui em cima desafiar, falar bobagem que falou... Tá faltando eu completar aqui, esse lado de cá e o lado de cá. Então, mas se não fosse aquela vizinha falar bobagem que falou, isso daqui não existiria com a essência de educação, de formação que tem. Eu digo isso pelo seguinte, porque nós trabalhávamos na construção do oleoduto Rio Belo Horizonte e quando terminou a obra, tínhamos que entregar. Entregar a quem? Entregar aos operadores. Mas operar um sistema bastante complicado que nós fizemos, todo ele de telecomunicação das bombas, todo aquele aparato,
Então, bem, vocês engenheiros é que tem que ensinar a eles. E aí eu cheguei e disse assim, olha, chefe, chamou o presidente chefe, o que acontece é o seguinte, nós somos profissionais, nós não somos professores. Ensinar é uma arte, mas como é que nós vamos ensinar o que nós sabemos a ele? Como? Que maneira? Aí, não se preocupe não, que nós vamos providenciar um especialista. Chamaram lá um especialista para nos ensinar a ensinar. Aí foi que eu vim ver e admirei os professores. Esse pessoal que ensina, eu admiro. Como que o senhor chegou a conhecer a Ana Cosentino? Como que o senhor chegou no mundo do patchwork? Olha, minha mãe já fazia coxas e roupa, tudo de retalho. Pegava o retalho, costurava e tudo. E eu fazia também, aprendi a fazer. Eu fazia lençol de retalho. Pegava o retalho todo, costurando o retalho, um pedaço aqui, e ajudava ela também a fazer isso, certo? E aprendi essa parte que atualmente se chama patchwork. É uma tradução literária do que se diz reunir pedaços, costurar pedaços. Patch, pedaço. Work, trabalho. Patch, work. Exatamente, isso era o que se fazia antigamente. Mas não tinha esse nome, belíssimo nome de patchwork, certo? Era um trabalho de retalho, costurar retalho. E aí foi que eu comecei a aprender os primeiros itens do que significa patchwork, certo? Com que idade o senhor fazia o patchwork? Desde os 19 anos, 20 anos. Eu achava a máquina de costura um negócio gostoso de se fazer, porque é como se diz, o que você tem atualmente é um computador. O computador a gente faz um software e aquele software faz milhões de coisas. A máquina de costura é a mesma coisa. Certo? É como se fosse um computador. Através da máquina de costura você faz belíssimos trabalhos. Certo? Basta querer. Criar, pensar, bolar. Projetar. Certo? E é gostoso. Então, voltando nisso, o senhor se identificou muito com o meu trabalho de patchwork. Como o senhor fez essa identificação? O trabalho do senhor é muito parecido com o meu, de cálculo, de projetar, de executar. Como o senhor chegou até mim, Ana Cosentino? Eu cheguei através de minha filha. A sua filha era minha aluna? Minha filha Fátima, certo? Ela começou a fazer esses trabalhos que atualmente a Ana está fazendo, que a Ana ensinava, certo? Como ensina até agora. É aquele que foi chamado Fundamentos. Fundamentos Patchwork. A primeira turma, Fundamento Patchwork. Então meu pai falou para papai, ela faz isso? Aí eu comecei a recordar. O senhor voltou no tempo? Voltei no tempo, e aí, puxa vida, então deve ser um negócio gostoso, porque ela deve ter aprimorado, deve ter feito aquilo de uma maneira mais como fosse uma arte, um desenho, assim como o pintor pinta um quadro. Então o trabalho dela deve ser também esse de criação, criar arte. E aí eu comecei a procurar ver. Aí ela começou a me mostrar e tudo. Aí eu associei a parte de costura, a parte do desenho, da construção daquilo, porque determinadas coisas, certo? E no meio disso tudo veio aquilo que eu diria, se associou um pouco à minha profissão de engenharia, números, certo? Cálculo, porque não é só a Ana dizer, é ponto 75. O que é ponto 75?
Eu sabia lá o que era ponto 75. Depois foi que eu vim me descobrir que ponto 75 é metade do pé do... Como é que chama aquilo? Calcador da máquina. Do pé da máquina, ou seja, metade dali é ponto 75. Aí é que eu vim descobrir que ponto 75 tinha uma relação com a máquina que eu jamais sabia. Usava a máquina, usava, vamos dizer, o paralelo entre o pedaço da máquina e a costura para fazer as bainhas e tudo, mas eu não sabia que tinha essa correlação que era ponto 75. Como que o senhor, com 93 anos, o senhor se identificou, isso é muito interessante falar, com um curso online? Porque o senhor mora no Rio e eu moro em São Paulo. E isso não fez com que o senhor impedisse de continuar no seu aprendizado. Isso que mais me encanta. Exatamente. Aí vem, eu diria assim, são as épocas atuais, porque eu nunca deixei de olhar à frente as coisas que estão na nossa frente. Então, eu, apesar de estar aposentado há mais de 20 anos, eu nunca parei de estudar. Eu nunca parei de procurar me aperfeiçoar. Eu nunca parei de me aprofundar sobre a ciência, o que está na nossa frente, certo? Você acha importante o conhecimento contínuo? Você está sempre se atualizando, sempre... No dia que você deixar de se atualizar, morreu. Deixou de viver para o mundo. O aperfeiçoamento constante, contínuo, é o que nos dá vida, é que nos faz viver, é o que nos faz, vamos dizer assim, gostar de estar nesse mundo e gostar de cada dia mais ganhar mais um ano de vida. Nós não podemos parar de aprender, porque a aprendizagem tem que ser contínua, porque o mundo não para, o mundo evolui e a evolução do mundo atual é numa velocidade tão grande que não dá tempo para a gente, vamos dizer, acompanhar, certo? Então, se nós deixarmos de acompanhar, nem que seja um DX, nós estamos prejudicando a nós e ao futuro nosso, certo? Portanto, aprender, seja lá o que for, eu sempre digo o seguinte: quer ser varredor de rua? Seja um varredor de rua, mas seja um bom varredor de rua. Quer ser marceneiro? Seja marceneiro, mas seja um bom marceneiro, porque o mundo está cheio de gente que se diz saber fazer determinadas coisas e quando a gente aperta... Comum, uma pessoa de 93 anos, isso era interessante até o senhor colocar, daltônico... Só com o olho, esse olho de cá, esse não enxerga nada. Então isso é interessante colocar, o senhor tem apenas uma visão, é daltônico, e o senhor é muito atuante nesse mundo online dos fundamentos. Olha, eu diria o seguinte: quando eu olho suas alunas, o que suas alunas falam, o que suas alunas dizem, certo? Eu fico muitas vezes eita, o nome agora, estagiado e muitas vezes triste. Por quê? Estagiado porque eu vejo a vontade de muitas delas se desenvolverem, aprenderem, fazer, progredir, querer ser alguém. E outras, eu não sei porquê, eu diria assim, falta um pouco de garra. Mas por que falta esse pouco de garra? Eu digo, poxa, só dá vontade de chegar para ela e dizer assim: menina, lutem, erre. Olha, eu vou dizer aqui, sabe quantas vezes eu erro? Centenas de vezes. Quantas vezes eu faço com aquela agulhinha, desfaço tudo novamente, e aí fico pensando, olhando, poxa, como é que a Ana fazia esse negócio assim tão rápido que ela vai... E eu fiz e não deu certo. Puxa vida, não. Aí eu vou fazer novamente, aí faço a segunda vez, e não deu. Não deu. E o que o senhor aprende com elas? Com as meninas? A viver. Que nada mais belo do que a gente
viver com essa turma toda. Dá vontade. O senhor acha que vale a pena, mesmo virtualmente, conviver e aprender a viver no online? Olha, um online, se a gente olhar o mundo atual aqui fora e o mundo online, a gente vai ver o seguinte: milhares de pessoas que estão online, muitas vezes não têm como se locomover, se locomove com cadeira de roda. A gente não está vendo, mas está na cadeira de roda. Muitas vezes com duas bengalas, uma de um lado do outro, mas chega lá, chega no computador, abre, a gente não está sabendo quem é aquela pessoa. Está interagindo com a gente. A gente imagina, está pensando que muitas vezes é uma pessoa sã, certo? Alegre, saltitante, mas muitas vezes quantos dramas existem atrás daquela tela. E isso não deixa de fazer com que ela viva e em frente e queira aprender. Pois é, aprender é gostoso, é aprender. Quando a gente faz algo e que aprende e que vê o resultado da aprendizagem, puxa, é a coisa mais gostosa que pode existir. E o senhor acha que dá para aprender tudo? Dá para aprender os fundamentos, dá para aprender o patchwork, que é muito técnico, nosso patchwork é muito técnico. O senhor acha que dá para aprender pelo online? Dá perfeitamente. Apenas eu diria o seguinte: caminhem devagar, caminhem sem pressa, com cuidado, observação e garra, certo? Muitas vezes a professora Ana dá lá um problema, já resolvi. Resolveu o quê? O que resolveu? Os cálculos? E agora? Vai costurar, vai botar na máquina. Quantas vezes eu boto aquele alfinetezinho que a gente prende, aí quando você vai assim, pô, aí o diabo da máquina vai na cabeça do alfinete, e aí a máquina faz assim, aí dá uma curva, você olha assim, desliga a máquina, tira a costura, check, bota na manhã. Por isso que eu digo, a gente pode projetar um bloco, pode calcular um bloco, vá fazer, vá cortar, certo? Sobrou aqui, sobrou aquilo, eu cortei demais, eu cortei de mim, puxa vida, era 7, eu botei 8, era 8, eu botei 7. O senhor desiste? Mas é isso, não, eu não desisto. Isso aí é que dá vontade de eu vou fazer. Por quê? Quer me dominar? Não, vou 10 vezes. Dona C já tá no 10º bloco, e daí? Eu estou ainda entrando no 7. Mas é gostoso a gente descobrir determinadas coisas. Qual a sensação que o senhor tem de conseguir fazer um trabalho, apresentar e estimular o outro ainda? Olha, um ponto mais importante da vida humana se chama humildade. Não atrapalhar humildade com ego. Todos nós temos um ego. Nós gostamos que o nosso ego seja, já viu, né? Seja alisado e tudo. Mas devemos ter também a humildade de baixar a cabeça e perguntar: como é que você fez isso? Como foi? Dá para você me ensinar? Olha, estou aqui gramando, comendo capim e não estou conseguindo. Como é que você faz isso aí? Dá uma dicasinha. É ter humildade que a gente não sabe tudo. O saber é infinito. Como o senhor se sente fazendo isso para o próximo? Olha, a coisa... É tão simples, mas é tão grande ao mesmo tempo. A coisa mais gostosa é quando a gente ensina e a pessoa aprende.
Olha, é por isso que eu digo, ser professor é uma arte, porque quando o mestre ensina e vê seu grupo fazendo aquilo certo, bem feito e tudo, poxa, dá um orgulho, dá um orgulho. Eu consegui ensinar, eu consegui transmitir. Isso é que é importante, a gente conseguir transmitir para terceiro aquilo que é bom, ou uma boa costura, um bom password. Você tocou num ponto sensacional. O nosso Ricardo aqui, ele andou fazendo uma enquete. 5 dias, 7 dias, uma semana, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, E aí veio todo mundo dizendo quantitativo. Pam, 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 pam. Eu deixei, né? Não respondi de primeira. Depois eu fiquei pensando. Eu digo, sabe uma coisa? Olha, nós estamos do lado de cada tela. Do lado de lá da tela, existem milhões de problemas que nós não sabemos. Uma dona de casa, sabe o que é ser uma dona de casa? Pô, vai, a casa está arrumada, não está, varreram, não varreram, limparam, não limparam, fez a cama, não fez a cama, olha a comida, olha o marido, dá comida aqui, e tem um cachorro, e o cachorro fez isso, fez aquilo outro, e o cachorro foi, dá comida do cachorro, dá banho no cachorro, olha a tosa do cachorro. Pô, é uma afinidade, depois pega aquilo tudo e ainda tem por fazer aquele password. Puxa, olha o meu tempo aí para fazer isso. Aí eu cheguei e disse assim, 1 mês. 1 mês. Por que eu disse 1 mês? Eu poderia fazer uma semana, ou 3, ou com 2 ou 3 dias, mas eu não estou olhando eu, estou olhando uma comunidade, certo? Aquela comunidade que está atrás da tela, que nós não sabemos as dificuldades que passam, certo? Toda aqui, porque quando a gente... Olha, deixa para lá. Deixa para lá porque o negócio é pesado. Cada um é que sabe como vive, cada um é que sabe o que passa, cada um é que sabe o que é que sente. Mas é importante cada um aí no seu cada um tem que fazer dentro do seu ritmo, dentro de suas possibilidades. Tem possibilidade de fazer rápido? Faça. Tem tempo? Faça. Não tem? Faça devagar. Não queira correr. Se correr pode tropeçar e cair. Quem corre cansa. Certo? Tem uma série de ditados. Certo? Tem uma série de ditados. A nossa professora Ana foi sábia. Quando ela chegou, pegou assim, nem A nem B, é isso aqui, pim. Dividiu no meio. Olha, coisas difíceis vai ser 30 dias, coisas fáceis 15 dias. Pois é. Sabe você vê o que é que eu penso da Ana? Não vou dizer não. Existiu, em tempos antigos, certo? Um determinado filósofo que estavam brigando, né, pelo filho. Ele chegou e disse, faz o seguinte, corta ele no meio. Metade um leva e metade o outro leva. Ah, não. É aquela de Salomão, né? O que o senhor acha da Ana? Ana professora, Ana que trabalha com uma comunidade heterogênea, com pessoas de meia idade, estimulando o conhecimento infinito. Olha, eu tenho uma... A Ana Constantino para o senhor. Eu tenho a Ana Constantino na minha cabeça da seguinte forma. Vou falar com vocês, né? Você é aluna da professora, então eu tenho que abrir o verbo. Olha, eu andei pesquisando, olhando, vendo isso, aquilo, porque eu não fico parado, tempo nenhum, não fico parado, certo? Então, a Ana veio de lá de baixo, lutou, certo? E quando a gente vem de baixo e luta, dá valor àquilo, certo? Muitas vezes a gente chega numa loja, olha assim um vestido, quanto é? $1000.
R$3.000. Ah, DK2. Tá dando valor a quem fez aquele vestido? As noites que aquela costureira passou para armar aquele vestido? Quantas vezes ela chorou porque não estava dando certo? A fazenda escorregou na máquina? Ah, deixa pra lá, menina, deixa pra lá. Cada um é que sabe. Deixa pra lá. Portanto, eu tenho uma admiração terrível pela essa Ana Constantino, porque ela amassou o pão, certo? Botou o fermento. Quantas vezes ela botou o fermento errado e o pão não saiu ao gosto, saiu duro, até que acertou aquele fermento. Quantas vezes, quantas noites. Olha, muitas vezes eu fico olhando na televisão, ela varando noite, para poder no outro dia estar dando as explicações necessárias a todas vocês, a mim também, certo? Muitas vezes eu fico assim olhando, eu não olho só para os olhos da Ana, não, olho o que está em volta dela ali, a mesa dela, o fundo dela, certo? Eu sou um virginiano é chato de galocha. E virginiano fica só observando aqueles detalhezinhos assim, aqueles negocinhos. Aí eu olho assim, ela pega aqui assim. Aí um dia desse eu estava lá, puxa, não está cortando direito e tudo. Aí eu disse, será que não tem ninguém que afisca o negócio? Aí cheguei à conclusão que seria melhor comprar do que afiar, porque podia estragar algo mais caro, certo? Aí eu olhei assim para cima da mesa da Ana. O dela é diferente do meu. Será que o dela é melhor do que o meu, do que eu comprei? Certo? Aí eu fiquei numa dúvida. Então eu presto atenção. Vocês já prestaram atenção como é que ela prende os alfinetes, esse negócio, né? Ninguém presta atenção. Preste atenção, menina. Olha, não olha só para o olho da Ana, não. Olha as mãos da Ana, como ela faz aquele negócio, aquele jogo assim. Eu fico olhando aquele negócio, aqueles detalhes assim em cima da mesa. Aquilo é que nós devemos perceber, olhar, porque aquilo dali é aprendizagem, certo? Se ela sorrir, ótimo, está sorrindo, mas olha lá, olha a maneira. Olha, deixa eu contar uma interessante. Eu ficava danado da vida quando estava costurando aquele biquinho aqui que eu metia na máquina, que enrugava. Ai, meu Deus, tem pedaço de pano aí que vocês vão ver aí, machucado, engolia, aquilo mastigava. Aí alguém disse assim, bota um pedaço de papel. Uma das meninas da comunidade sugeriu. Vai ver lá no meu, depois eu vou mostrar lá os já cortadinho, já pronto só para... Muito legal é que o senhor está aberto a aprender. Porque se o senhor não tivesse aberto a aprender, a dica que a sua colega online deu, o senhor não teria captado. Mas como o senhor é uma pessoa muito aberta a aprender, bastou a dica daquela moça, daquela menina, o senhor usou e solucionou um problema seu. Pois é, resolveu um problema. Está aberto a aprender. Porque o que acontece é o seguinte, a gente tem que saber, tem que prestar atenção que nós não sabemos tudo na vida. Certo? O que a gente sabe na vida é um pedacinho desse tamanho, certo? Então, se você sabe mais outro pedacinho, eu vou para você e pergunto. Eu não tenho, é de dizer, eu não sei como é que faz isso não, me ensine. Eu não tenho isso lá, não. Você acha que qualquer um consegue aprender a fazer patchwork? Pode, qualquer um pode, basta querer. Quer dizer, quando eu digo basta querer, no meu dicionário não existe a palavra impossível. Existe sim, difícil, trabalhoso, custo elevado, é uma série de fatores, certo? Agora, impossível, você pode levar até 2 anos, mas vai fazer. Tem outro que vai fazer em 15 dias. Como que o senhor se sente no nosso curso? Puxa vida,
Adoro, 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 adoro. Puxa vida. O senhor recomendaria a alguma menina que esteja vendo o senhor fazer o curso Patchwork, Fundamentos Patchwork? Olha, eu diria o seguinte, existe a possibilidade de vocês, através dos meios de comunicação, dos meios atualmente cada vez mais sofisticados, da transmissão, informar o que é o password. Que tem muita gente que ainda não sabe o que significa. No dia que descobrirem, certo, o que é o password, eu posso dizer o seguinte, Ana, você vai dizer o seguinte: poxa, Walter Jorge, cala a boca porque eu não tenho mais condição de ensinar, porque é tanta gente que querendo, não dá jeito mais. Então o senhor acha que vale a pena fazer? Vale. Vale o dinheiro que o senhor investiu? Olha, o saber, seja ele qual for, vale a pena. Tudo que é saber vale a pena. Até você chegar... depois eu vou te mostrar bobagens minhas que eu faço aí. Pano de prato. Vamos lá mostrar pra gente o seu espaço? Bom. Vamos lá. Olha o cantinho dele. Tenho certeza que era assim. Olha que legal. Olá! O dia que eu conheci ele pegou e falou assim, peraí, ele fez assim, você não sabe nada, menina, você não sabe nada. Olha aqui, ó, fazer assim, ó. Gente, olha aqui. Olha que beleza.